Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que, nossa, é fundamental. Como é que a gente pode não só entender, mas de fato superar as barreiras que dificultam a inclusão e a acessibilidade para todo mundo de verdade? Para a gente começar, dá uma olhada nessa imagem. Parece só uma escada, né? Mas a verdade é que para muita gente, isso aí não é só um detalhe, é um muro, um obstáculo que aparece todo dia impedindo o acesso a lugares, a serviços, a oportunidades. É a exclusão na sua forma mais concreta. E aí que a gente chega na pergunta central de toda essa nossa conversa. Não adianta só apontar o problema, certo? A questão é, na prática, o que é que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Então, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender direitinho o que são as barreiras. Depois, a gente vai conhecer os tipos que existem, explorar algumas soluções bem práticas, como o desenho universal, e, por fim, entender por que isso tudo é um compromisso de todos nós. Vamos lá então, começando pelo básico, para todo mundo partir do mesmo ponto. O que exatamente a gente quer dizer quando fala em barreiras? Olha, a definição é bem clara. Barreira é qualquer coisa, sabe? Pode ser algo físico, como um degrau, ou algo mais sutil, como uma atitude, um preconceito. Se isso impede alguém de participar da vida em sociedade e de exercer seus direitos, pronto, é uma barreira. Agora, esse ponto aqui é super importante para a gente não confundir as coisas. Inclusão e acessibilidade. Pensa assim, a acessibilidade é a ferramenta, é o meio, é criar as condições. Já a inclusão é o objetivo final, o resultado. Todo mundo participando de forma plena e igualitária. Uma coisa depende da outra. Beleza. Agora que a gente já tem essa base, vamos um pouco mais fundo. Vamos decifrar os diferentes tipos de barreiras que existem. E olha, elas são bem mais variadas do que a gente costuma imaginar. Basicamente, dá para a gente agrupar em 4 grandes categorias. Temos as físicas, que são as mais óbvias, né? As atitudinais, que moram dentro da nossa cabeça. As comunicacionais, que acabam silenciando as pessoas. E as sociais, que são as estruturas da sociedade que acabam marginalizando. Muitas vezes, essa barreira social é o resultado de todas as outras juntas. Vamos começar pela mais fácil de identificar, a barreira física. É aquela que a gente vê, que a gente toca, o obstáculo concreto mesmo. São as escadas sem rampas, portas que não passam uma cadeira de rodas, banheiros sem adaptação. E pensa no impacto disso, por exemplo, na saúde. Uma sinalização ruim num hospital pode fazer uma pessoa com baixa visão se perder e atrasar um atendimento que é super importante. Agora vamos para uma que é mais invisível, mas nossa, o estrago que ela faz é enorme. As barreiras atitudinais. Elas são feitas de preconceito, de estereótipos que a gente carrega e que limitam o outro sem nem perceber. Esse exemplo aqui é muito forte. Imagina a cena, um paciente com dificuldade na fala tentando explicar o que sente, e o profissional, por impaciência ou preconceito, simplesmente o interrompe achando que ele não sabe se expressar. Essa atitude pode levar a um diagnóstico completamente errado. É muito sério. E seguindo nesse raciocínio, a gente chega nas barreiras de comunicação. Elas aparecem quando a informação simplesmente não chega para todo mundo, criando um abismo no acesso ao conhecimento e ao diálogo. Na prática, isso é a falta de um intérprete de Libras numa consulta médica, impedindo que uma pessoa surda entenda seu próprio diagnóstico, ou a falta de uma receita médica em braille. É basicamente negar a alguém o direito de entender e de participar das decisões sobre a própria vida. Certo, já mapeamos bem o problema. Agora vem a parte mais importante. Tá, e como a gente resolve isso? Como é que a gente derruba essas barreiras? Vamos dar uma olhada nas soluções. Então, o caminho passa por 3 pilares fundamentais. Primeiro, claro, as adaptações no ambiente, mexer no espaço físico. Segundo, usar as tecnologias que ajudam, as tecnologias assistivas. E terceiro, que talvez seja o mais transformador de todos, é a educação e a sensibilização. É treinar as equipes, é mudar a mentalidade para combater a discriminação na raiz. E essa ideia de pensar diferente nos leva a um dos conceitos mais inteligentes para resolver a acessibilidade, o desenho universal. A ideia aqui é simplesmente genial de tão simples. Em vez de criar um projeto e só depois pensar como a gente adapta isso, a gente já projeta desde o começo pensando na maior variedade de pessoas possível. Sem precisar de remendo, sem precisar de adaptação. E essa ideia não é de hoje não, viu? Ela foi formalizada lá em 1997 com a criação de 7 princípios básicos. É uma abordagem que pensa na diversidade das pessoas antes mesmo do projeto sair do papel. E aqui que está a mágica do negócio.
Uma rampa de acesso, ela não ajuda só quem usa cadeira de rodas. Ajuda uma pessoa idosa, ajuda quem está com um carrinho de bebê, ajuda até na hora de carregar uma mala pesada. Ou seja, o que foi pensado para um grupo específico acaba melhorando a vida de todo mundo. E com isso a gente vai chegando no fechamento da nossa conversa. A grande mensagem é que a inclusão não é um assunto só para um grupo de pessoas, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Essas imagens resumem bem o que a gente viu. A acessibilidade, aqui na direita, ela cria a porta, cria o caminho. A inclusão, na esquerda, é o que acontece quando todo mundo pode passar por essa porta e participar da festa junto. Portanto, a lição que fica é esta. Construir um lugar onde todo mundo se sinta parte não é só uma tarefa do governo ou de especialistas. É um compromisso que começa nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. É responsabilidade de cada um de nós. E para terminar, fica essa provocação. Depois de tudo isso que a gente conversou, que barreiras começam a aparecer ao nosso redor que antes talvez a gente nem notasse? A mudança sempre começa quando a gente aprende a enxergar.